General Mourão, isso é passado mesmo. Mas eu, por exemplo, eu não esqueci. E eu tenho o direito de saber em quais circunstâncias meu pai foi assassinado por essa gente escrota que vocês defendem. E que, ao contrário do que você disse, muitos deles ainda estão vivos. E mesmo se não tivesse, não só eu, mas o povo brasileiro tem o direito de saber o que aconteceu, não só com meu pai, mas meus tios, que até hoje a gente não sabe onde estão seus corpos. E outros milhares de brasileiros e brasileiras que exerceram seu direito legítimo de resistir às atrocidades que os militares cometeram, derrubando um presidente legitimamente eleito, instaurando uma sangrenta ditadura que durou 21 anos, que torturou sim, matou sim, perseguiu, cometeu todos os crimes possíveis contra o seu próprio povo. Homens e mulheres que tiveram seus corpos mutilados porque exerciam seu direito de resistir. Uma das dívidas históricas que o Brasil tem com a sua própria história é não ter passado a limpo esse período, não ter responsabilizado os militares e civis que cometeram crimes contra a humanidade, com a suposta desculpa de combater um mal maior que seria o fantasma do comunismo. Por essa razão que a gente tem hoje um governo que flerta com um novo golpe, um governo com resquícios autoritários. A França tem um exército muito mais autoritário que o da Alemanha, por exemplo, porque não puniu os colaboradores do nazismo, assim como a Alemanha fez. Punir os torturadores e assassinos da ditadura é um dever de qualquer país que queira consolidar sua democracia. Claro que só isso não garante a consolidação da democracia. A França, mesmo não punindo os colaboradores do nazismo, tem sua democracia muito mais consolidada que a nossa. E lá ninguém fala em golpe, em destituir outros poderes, porque a Europa, na sua maioria, puniu e não tolera ataques às suas democracias. Porque lá existem políticas públicas que trabalham a memória histórica das tragédias humanas que aconteceram, como o Holocausto. Aqui no Brasil, nós temos um governo que trata o golpe de 64 como um movimento revolucionário e coloca seus opositores como terroristas. O atual presidente da República, quando era deputado, saudou em pleno plenário da Casa do Povo um agente militar que é notoriamente, comprovadamente torturador, que enfiava ratos nas vaginas das presas políticas. É surreal. E as pessoas que resistiam à violência, ao terrorismo de Estado, são taxadas de terroristas. E vamos lembrar aqui que o direito à resistência armada, inclusive, aparece no século XVI, XVII, no nascimento da modernidade, do liberalismo, com os franceses, os huguenotes, que lançaram o primeiro esboço dos direitos humanos. Quem fala isso não sou eu, não é o Pedro Serrano, um dos maiores constitucionalistas desse país, não. Não sou eu, não é o Pedro Serrano que criou essa história, essa narrativa. Isso faz parte da história da humanidade, do avanço civilizatório, o qual nós estamos construindo ao longo de séculos. No século XVI, no primeiro esboço dos direitos naturais, dos direitos civilizatórios, da primeira noção material de Constituição, quando eles começaram a discutir a tirania. O que eram os tiranos? Os governantes que não respeitavam os direitos naturais, a dignidade humana. Portanto, desde aquela época, a resistência, mesmo armada, ou inclusive armada, era um direito, é um direito. E o que a gente vivia aqui no Brasil a partir de 31 de março de 64 era um governo tirano, uma ditadura que matou, perseguiu, torturou, sumiu com corpos de seus opositores. E não só daqueles que pegaram em armas, mas também de pessoas como o jornalista Vladimir Herzog, Rubens Paiva e tantos outros. O próprio João Goulart, o presidente deposto, que foi expulso do país. Portanto, General Mourão, honre sua patente, cara, honre o Exército Brasileiro, que, como a gente está vendo aí, como a gente está ouvindo nos áudios divulgados agora pela Miriam Leitão, tinha sim militares que não compactuavam com as torturas, assassinatos e desaparecimentos de brasileiros e brasileiras, porque sabiam sim que aquilo era crime contra a humanidade. Em respeito às vítimas desse Estado terrorista, dessa página infeliz da nossa história, cale a sua boca, Mourão. Já não basta a vergonha de ser vice-presidente de um governo patético,
patético de um governo que leva milhões de brasileiros à miséria, à fome, ao desespero, ao caos social. Já não basta. Honre seu saco escrotal cheio de Viagra, seu velho caquético broxa.